Boa noite, sou o Wilson. Eu e Camila, nós escolhemos o artigo que tem por título Análise comparada da riqueza de anuros entre duas áreas com diferentes estados de conservação no município de Londrina, Paraná, Brasil. Os autores deste artigo são Reginaldo Ascencio Machado, Paulo Sérgio Bernardi, Sérgio Augusto Abrão Morato, Luiz dos Anjos. A palavra riqueza no título, de início, ele pode causar estranheza pelo fato do proposto nas apresentações, que é sobre declínio de anuros. Nós vimos em ecologia que riqueza ela equivale a um número de espécies que vivem em determinados habitats, determinados lugares. E os autores deste trabalho ele trazem os diferentes estados de conservação em duas áreas em que esses animais vivem, estão inseridos. Logo de início, no artigo, os autores ele traz as mudanças que ocorreu no norte do estado do Paraná em 1920, na década de 20. E essas mudanças ocorreram justamente para dar início à colonização. E com a colonização, houve o desmatamento e a vegetação original, especialmente a floresta estacional semidecida, foi bastante afetada. Essa floresta ela tem uma característica principal no clima, que no verão ela chove intensamente e depois do verão vem o período de estiagem. Bom, em quase toda a totalidade da paisagem foi modificada e essa modificação, essa transformação em paisagem foi para um propósito que é exatamente a chegada da agricultura e pastagem. Ou seja, toda a vegetação que foi danificada, destruída, ela serviu para dar início, na época, ao progresso nesta região. Com a chegada da agricultura e da pastagem, também veio a chegada de pessoas, civilização, e isso fez com que o desmatamento e a poluição de rios, das águas, fossem acontecendo e os animais que precisam desses dois fatores para viver começou a se reduzir, que é a questão exatamente do declínio, porque os anfíbios eles precisam de água e de vegetação. São fatores primordiais para a sua existência. O inverso também é verdadeiro. Vale lembrar também que o declínio de populações ele é observado não só no Brasil, mas em diversas partes do mundo. E esses fatores que causam são exatamente o desmatamento, como citado, poluição das águas continentais, diminuição da camada de ozônio, chuva ácida e introdução de espécies exóticas, entre outras. E segundo aí as referências desses autores. E o objetivo desse trabalho é tentar suprir um pouco a falta de informação. E ele fornece uma lista das espécies de anuros ocorrentes no município de Londrina e região norte do estado do Paraná. No estado do Paraná, observando a diferença de riqueza de espécies entre uma área remanescente com floresta e uma área alterada. Ou seja, formulando o objetivo seria a diferença de riqueza de espécies entre uma área remanescente de floresta primária e uma área alterada. Esse trabalho foi realizado durante 2 anos, de 1995 a 1997, em 2 localidades no município de Londrina, a saber,
O primeiro local foi a Estação de Piscicultura da Universidade Estadual de Londrina. Este local há uma mata, um horto florestal, vários tanques artificiais. Esses tanques são destinados à criação de peixes. E um riacho. Esse riacho ele é margeado, ou seja, a sua margem tem árvores. E, além disso, no tempo de chuvas, fica, após um período na estiagem, poças temporárias. E essas poças são formadas justamente por água de chuva. E o segundo local é o Parque Estadual Mata dos Godói. E vale lembrar que ele é um lugar que possui mata, brejos, poças também temporárias na época de chuva. E essas áreas ela possui predominância de formação florestal, ou seja, de início florestal primário. Para levantamento das espécies e obtenção dos dados sobre a distribuição das mesmas nos habitats, foi seguida a técnica de Scott Woodward, de 1994, onde foram percorridos todos os ambientes durante o dia e principalmente à noite. Por que principalmente à noite? Dificilmente você vê um anfíbio, você vê uma rã, você vê um sapo, uma perereca de dia, você vê mais à noite. Desculpem o sorriso. É porque o sol não aliás, a noite é fria. Então esses animais eles são mais vistos à noite do que durante o dia. O sol em si, por emitir na verdade calor, dificulta a visibilidade desses animais no dia, é mais visto à noite. No total foram efetuadas aí coletas e observações de forma esporádica, 30 visitas em cada. Essas coletas foram realizadas principalmente durante o período de chuvas, entre setembro e fevereiro. As espécimes coletadas foram sacrificadas, ou seja, foram mortas, fixados e preparados seguindo as técnicas usuais para o grupo. E a técnica ela é determinada por McDiarmid, 1994, ou seja, a referência está aí. Então, essas duas localidades pesquisadas foram comparadas quanto à riqueza de espécies e, a partir dos resultados obtidos, foram traçadas considerações quanto à estrutura do habitat na manutenção de determinadas população de anuros na região. O que se entende por isso é que, como não existia informação suficiente para a conservação destes animais, então, a partir dos resultados e dos estudos feitos em 1995 e 1997, a manutenção dos habitats desses animais e a conservação destes no ambiente, de preferência ambiente de forma de caráter, na verdade, nativo, deu-se início. Então você começa a observar o declínio no início dos slides, no início do artigo, os autores mencionam a década de 1920, a década de 20, como o início do desmatamento, da colonização do norte do estado do Paraná. Somente em 1995, 1997, que surgem aí esse artigo, ainda sem informação, tanta informação para embasar os estudos relacionados a estes animais.